semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de vinho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de vinho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes da homilia, eu vou ungir o Richard e o Cauê com o óleo do catecúmeno. Richard, o Cristo Salvador lhe dê a sua força. Ela penetra em tua vida como este óleo no teu peito. Amém. Cauê, o Cristo Salvador te dê a sua força. Que ela penetre em tua vida como este óleo no teu peito. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. A pedra do sepulcro foi retirada. O Senhor não estava lá quando Maria Madalena chegou para poder enterrar o seu corpo, para poder embalsamar o seu corpo. Ele já não estava lá, porque a morte não pôde deter o autor da vida. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Foi neste dia, num domingo, mais ou menos no ano 33 da nossa era, que Jesus Cristo venceu o pecado, venceu o mal, venceu a morte. Jesus ressuscitou. Não pode estar morto, não pode ser vencido pela morte aquele que é o autor da vida. Meus irmãos, essa notícia e essa certeza precisa penetrar mais profundo na nossa alma, no nosso ser, no nosso coração, porque aqui está o sentido da nossa esperança. A grande esperança da nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, da nossa vida de cristãos, precisa estar na realidade que hoje nós celebramos. Jesus venceu
minhas irmãs, vamos pedir ao Senhor que nesse dia, o dia da ressurreição, brilhe em nós a verdadeira esperança que pode libertar, salvar o ser humano, a esperança em Jesus Cristo. E Jesus Cristo ressuscitado. Deus, queridos, assumiu a nossa condição. Deus se fez um de nós. Ele nasceu de uma mulher. Ele cresceu. Ele foi criança. Ele conviveu com as pessoas. Deus, meus queridos, aprendeu a falar, aprendeu a rezar. Deus aprendeu uma profissão, trabalhou. O Senhor escolheu 12 apóstolos, outros vários discípulos. O Senhor caminhou pelas ruas da Galileia, da Judéia. Deus experimentou o sofrimento. Ele teve que enterrar o seu pai adotivo, José. Deus, ele reuniu os 12. Ele foi entregue. Deus, ele sofreu a paixão. Deus foi levado à cruz. Deus morreu e deixou a mansão dos mortos. Mas ele venceu. Ele ressuscitou. E Deus, ele quis passar por tudo isso, meus queridos, para mostrar para nós, seres humanos, que não existe situação, não existe dor, não existe lugar em que ele não possa entrar, em que ele não possa viver conosco, em que ele não possa vencer. Até as trevas da morte, até as trevas do pecado, ele é capaz de entrar, ele é capaz de sorver, e ele é capaz de fazer ressurgir a vida que somente ele pode entrar. Não existe lugar ou situação que o Senhor não possa iluminar, que o Senhor não possa salvar, que o Senhor não possa fazer da vida. Para isso, queridos, só é preciso que nós deixemos que ele tire a pedra que muitas vezes está no nosso coração, na nossa vida, na nossa existência. Para isso, meus queridos, precisamos deixar que a sua graça haja na nossa vida. Para isso, meus queridos, precisamos deixar que ele verdadeiramente ilumine, porque ele só vai iluminar a vida do ser humano que se abrir, que se deixar, que não tiver medo, que ele ilumine todo o nosso ser. Nós somos batizados, e hoje nessa missa nós somos chamados a renovar o nosso batismo. Essas duas crianças vão receber hoje. Precisamos assumir essa graça. Porque o que falta para nós cristãos é exatamente isso: viver como batizados. Na igreja primitiva, os que iriam ser batizados, e hoje nós vamos renovar o nosso batismo também, os cristãos, eles viravam para o ocidente e renunciavam. Renunciavam ao diabo, renunciavam a Satanás, renunciavam ao pecado, renunciavam à morte. E depois eles viravam para o ocidente, o oriente, onde nasceu o sol nascente de Jesus Cristo, e proclamavam que eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus Cristo, Espírito Santo, na remissão dos pecados, eu creio na ressurreição da carne, eu creio na vida eterna. É isso, meus queridos. Precisamos da nossa vida renunciar ao mal, renunciar ao pecado, renunciar a Satanás e buscar viver a nossa vida como homens e mulheres que creem, que acreditam. O que é isso que falta? Nós, sem dúvida nenhuma, vamos sair dessa missa e vamos voltar para a nossa casa. E muita gente pode sair da missa dizendo: tá bom, Jesus ressuscitou, e aí? Tá bom, Jesus ressuscitou, um dia ele vai ressuscitar de novo. E aí? Eu vou voltar para minha casa, vou abrir o noticiário, continuar lá, a guerra, tem quase que da guerra mundial se instalando. Eu vou ver o noticiário, tem as injustiças, e tem a violência.
tem a dor, tem o sofrimento, tem as mortes. E aí, o que aconteceu? Você começa a a vida, parece que o mal continua reinando, parece que o mal continua tomando conta do mundo. A ressurreição do Senhor não teve efeito, meus queridos. A ressurreição é o sinal do maior efeito de Deus na nossa história e na história do ser humano. E se nós, meus queridos, vamos para casa e vamos nos dar conta de tanto mal, de tanta injustiça, de tanta violência, é porque, infelizmente, cristãos no mundo inteiro não se deixam conduzir por essa luz. É porque nós, cristãos, muitas vezes, até falamos que renunciamos ao mal, ao pecado, ao diabo, mas na nossa vida vivemos abraçados ao pecado, vivemos abraçados ao mal, vivemos dialogando com o diabo, relativizando tudo, achando que tudo é normal, que nada é ruim. E quem falar que toda coisa é pecado, esse que é ruim, esse que não presta. Se o mal parece que reina no nosso mundo, é porque nós que estamos batizados não estamos sendo testemunhas da ressurreição. E é esse o nosso chamado: ser testemunha do Cristo ressuscitado. Maria Madalena, quando saiu do sepulcro e viu que estava vazio, que o Senhor não estava lá, quando ela encontrou com Jesus vivo, ela saiu correndo para anunciar. Nós vemos no Atos dos Apóstolos os discípulos que estavam comendo, trancados, correndo, anunciando que Jesus estava vivo, colocando a sua cara a tapa, o seu pescoço, a sua vida em risco, mas proclamando que Jesus ressuscitou, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele é a nossa esperança. E nós, meus queridos, o chamado de Deus para nós é que nós sejamos as suas testemunhas. Se ressuscitaste com Cristo, vai dizer Paulo na segunda leitura, buscai as coisas do alto, buscai as coisas celestes. Por que o mal continua, parece que reinando no mundo? Jesus é a nossa esperança, Jesus é o nosso Salvador. Mas enquanto a esperança de nós cristãos formos a conta que nós temos que pagar, formos o nosso pai, nossa mãe, o nosso filho, ou meu namorado, a minha namorada, ou meu marido, e enquanto a nossa esperança for a doença que eu estou vivendo, ou a pessoa que eu tive que enterrar, meus queridos, a gente está jazendo nas trevas. Se a luz do ressuscitado não brilha em nós, como que o mundo vai ser melhor? Como que o mundo vai ser vencido? O mal vai ser vencido? Mal, ele só pode ser vencido no mundo que nós vivemos se ele vencer, Jesus ressuscitado vencer em nosso coração. Enquanto isso não acontecer, meus queridos, nós estamos perdidos. Por isso, essa celebração de hoje renova em nós esse desejo, que é um profundo desejo de Deus para cada um de nós, de sermos testemunhas da sua esperança. É a ressurreição do Senhor a nossa esperança. Que o nosso coração esteja no alto, esteja em Deus. Deus que chama algumas pessoas para se consagrarem totalmente a Ele, no mosteiro, isolado, entregando a vida, expiando os pecados do mundo. Deus chama outras pessoas para se consagrarem a Ele aqui, os sacerdotes, as religiosas, os religiosos. Mas Deus, queridos, chama todos vocês batizados a se consagrarem a Ele aonde vocês estão, a levar essa luz de Jesus ressuscitado em qualquer lugar, em qualquer situação. Não existe lugar, a associação disse no começo, aonde Jesus não possa entrar, iluminar, salvar e curar. Mas somos nós que precisamos levar. Jesus está no céu, nos esperando.
Essa é a nossa missão. É esse o desejo de Deus para cada um de nós. Vamos pedir a Ele que a força dessa ressurreição, nós vamos agora, juntamente com Richard e Cauê, renovar as promessas do nosso batismo. Eles vão fazer as suas promessas. Vamos pedir a Deus essa graça. Nós levamos a sério isso e precisamos, de fato, renunciar ao pecado, ao mal, ao diabo e buscar viver como pessoas que creem, como filhos e filhas de Deus, testemunhas da sua esperança, testemunhas da sua ressurreição. Oh, meus queridos, o nosso mundo está perdido. E o nosso mundo só não está totalmente perdido, porque, graças a Deus, ainda tem muitos cristãos e cristãs que, de fato, se deixam iluminar por essa luz e ilumina o mundo que vive. É essa a vontade de Deus, que a Virgem Maria, nossa mãe, aquela que primeiro foi a testemunha da ressurreição do seu Filho Jesus, que ela nos ajude a realizar aquilo que a gente tem que fazer, iluminado pela palavra, pelo Evangelho, pelo Espírito. Que ela nos ajude a cuidar com carinho mais das outras pessoas. Que ela nos ajude a saber perdoar, mesmo se a pessoa não estiver arrependida. Que ela nos ajude a, no meio de um ambiente que só tem mal, a fazer o bem. No meio onde todo mundo está roubando, a ser honesto. Que ela nos ajude a, no meio aonde parece que é imoralidade, que é devassidão numa conta, não. Eu vivo a vontade de Deus, a pureza do meu coração, na minha alma. Que ela nos ajude a buscar onde tem mentira, semear a verdade. Aonde parece que a guerra está reinando, eu ser o instrumento da sua paz. Aonde pode, parece que está, eu ser o instrumento do seu amor. É assim, meus queridos. E verdadeiramente a luz de Deus, de Cristo ressuscitado, para poder brilhar nesse mundo. E é isso que mais o mundo precisa. Porque treva já está muito. Não seja cristão mais. O que o mundo precisa é de cristãos que levem verdadeiramente a presença do Senhor ressuscitado. Que o Senhor nos dê esse dom e essa graça e essa